Bom, eleições 2022, as negociações para um candidato da terceira via à presidência continuam sem consenso e a gente recebe mais uma vez, gentilmente nos atendendo, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que afirmou recentemente que o partido pode lançar candidatura própria. Senador Girão, conversa conosco. Tudo bem, senador? Bom dia. Muitíssimo bom dia, Tiago, Adriano, uma honra, uma alegria estar aqui novamente com vocês, na Jovem Pan, que faz um trabalho independente, importantíssimo para o Brasil. Muito obrigado. Bom, senador, nós temos conversado com várias lideranças, inclusive nessa semana recebemos aqui nos estúdios o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que originalmente se filiou ao Podemos, chegou a cogitar a candidatura à presidência, mas mudou para a União Brasil. E a terceira via fala no dia 18 de maio uma possibilidade de um lançamento de uma candidatura única. Pessoalmente, o senhor acredita nisso? Olha, existe essa movimentação, sabe, Tiago? Eu, particularmente, falando por mim e não pelo partido, eu não me empolgo muito com esses nomes que estão aí na disputa para a terceira via, até porque a gente ficou muito atento aqui no Senado, trabalhando diuturnamente e vendo o posicionamento de alguns desses atores políticos durante a pandemia, né? De uma forma assim radical, fechando tudo, caçando a liberdade das pessoas e chegando ao ponto até de tirar das prateleiras, proibir que o consumidor pudesse pegar alguma outra coisa que não fosse básico. Então, um festival de terror que a gente viu e, particularmente, eu não gostaria disso para o Brasil. Agora, o Podemos, eu acredito que está correndo aí por fora, tá? O Podemos, a gente está tendo algumas reuniões internas e existe uma tendência majoritária dentro do partido de oferecer uma alternativa a essa polarização, o que eu acho muito saudável, porque o partido tem princípios e valores e pautas importantes, especialmente com a prisão da segunda instância, o retorno dela, o fim do foro privilegiado, o fim da reeleição no Executivo. Inclusive, eu tenho uma notícia fantástica para vocês, de primeira mão. Ontem, no plenário do Senado Federal, nós conseguimos as assinaturas necessárias para uma PEC tramitar, espero que rapidamente, né, aqui na casa, até porque o presidente sinalizou, o Rodrigo Pacheco sinalizou positivamente para agilizar isso esse ano ainda, que é o fim da reeleição no Executivo. Não vale para agora, claro, né? Mas para os próximos anos aí, que a gente possa ter tanto a nível municipal, sim, estadual, como presidencial, 5 anos de mandato e Zé Fini, né? Porque eu acho que você começa um mandato com essa reeleição, você já está pensando em fazer como vai se reeleger. Aí começa o populismo, começa realmente a prejudicar o Estado, o município ou o país. Sim. Senador, na sequência, a pergunta de Ricardo Salles. Girão, bom dia. De fato, essa ideia de lançar uma terceira via já vinha do Podemos, na época que o Moro estava filiado ainda ao partido, tem sido aventado por outros partidos também, mas embora com essas propostas que você citou, a probabilidade de uma terceira via ser competitiva está próxima de zero, né? E o que a gente está vendo em outros partidos são decisões, na verdade, dos partidos em relação a recursos de fundo partidário, tempo de televisão, promoção de seus candidatos a deputado federal, estadual e senadores, ou seja, questões que estão muito menos ligadas a criar uma alternativa viável dessa terceira via, porque viável parece que não será, do que propriamente uma política para os seus membros poderem se projetar no eleitorado. Qual desses dois vieses está o Podemos e por quê? Olha, o Podemos, eu acredito, Ricardo, que ele tem o dever, né, de oferecer essa alternativa, porque nós estamos aí vendo uma polarização muito preocupante do fígado sendo aí, vamos dizer, prevalecendo sobre o bom senso, sobre a razão. A gente tem percebido muitas pessoas chegando para a gente nas ruas, a gente vê as movimentações de dizer, eu não vou votar, eu vou votar contra esse e não a favor. Então tem uma coisa muito ruim, muito perigosa nisso tudo. O Podemos,
ele já vem construindo esse projeto, não é de hoje. Por exemplo, nós temos excelentes quadros aqui dentro do Podemos, como, por exemplo, o Álvaro Dias, que já participou de uma corrida presidencial, foi governador do estado do Paraná, saiu muitíssimo bem avaliado, é líder do Podemos aqui no Senado Federal, que tem adotado uma postura muito positiva. Nós temos o próprio Deltan Dallagnol, que também resgata um efeito altamente satisfatório da Operação Lava Jato, porque é indiscutível que a Lava Jato é um patrimônio do povo brasileiro e que foi destruído nesses últimos anos pelos 3 poderes da República, especialmente a nossa Corte Suprema, né? Mas eu vejo assim, o próprio senador Iovisto Guimarães também é um quadro importante do Podemos, que tem sido uma revelação. Então, alternativas não faltam para que a gente possa colocar luz nessa situação de briga, porque ninguém aguenta mais ataque de um lado ou de outro. Então, proposta, serenidade, eu acho que o Brasil merece avançar em algumas pautas que ficaram para trás. Senador Eduardo Girão, agora a pergunta do Diogo Schelp. Caso o Podemos e os outros partidos aí que se apresentam como alternativas a essa polarização não consigam lançar essa luz a que o senhor se refere e, portanto, venhamos a ter aí Lula e Bolsonaro no segundo turno, a qual desses 2 projetos o Podemos teria mais facilidade de se alinhar? O do PT ou o de Bolsonaro? Ou seja, a quem Podemos apoiaria no segundo turno? Olha, Diogo, primeiro eu quero deixar muito claro que, com convicção, eu acredito que o Podemos vai ter candidato. Eu faço parte de uma ala que tem defendido isso, né? Que a gente tem um pré-candidato à presidência da República que, em poucas semanas, a gente deve ter aí um desfecho. Agora, aqui para nós, né? Com todo respeito a quem pensa diferente, mas o presidente, ex-presidente Lula, num país sério, né, com leis que fossem respeitadas, principalmente por aqueles que deveriam resguardar a Constituição brasileira, né, não era nem para ser candidato, né? Assim, é uma aberração jurídica, é uma coisa esdrúxula essas decisões que nós tivemos aí, que ele não foi nem declarado inocente, anularam as condenações por questões de tecnicidade, né? Então, a memória está muito clara de mensalão, de petrolão, de dinheiro nosso do Brasil, que foi jogado aos montes em outros países por questões ideológicas. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente vê problemas nesse atual governo, né? Também, especialmente no combate à corrupção, que foi enfraquecido, né? Repito, pelos 3 poderes da República, mas nós tivemos a Lava Jato enterrada agora, nesses últimos 3 anos. Então, eu ressalto pontos positivos desse governo e pontos negativos. Agora, eu acredito muito numa alternativa a esses 2 polos que eu acredito que o Brasil precisa de algo melhor, precisa oferecer para decolar, porque essa nação, Diogo, ela é fantástica, né? Ela é riquíssima, não era para estar passando esse perrengue que a gente está. Então, eu sou muito otimista com o futuro do Brasil, mas precisamos ter uma alternativa já nessa campanha presidencial. Mais uma pergunta agora, Cristina Grêmio. Senador, bom dia. Dada essa última resposta do senhor aí, que provavelmente, pelo menos na sua opinião, né, não na opinião do partido, num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, apoiaria o presidente Bolsonaro, pelos motivos óbvios que o senhor citou aí, que correções o Podemos poderia vir a exigir, ou pelo menos negociar, talvez exigir não seja o verbo, mas negociar com eventual segundo mandato do presidente Bolsonaro, na sua visão, o que no governo precisaria mudar para que a atual campanha do presidente Bolsonaro tivesse o apoio do Podemos?
Olha, Cristina, em primeiro lugar, o Podemos tem sido independente aqui dentro do Congresso Nacional, tem tido posturas independentes, vota pelo Brasil. Nós temos votado nas maiorias das pautas, assim, com coerência, de forma unida, a favor do Brasil. Então, essa diferença é difícil hoje. As pessoas, ou você tem que ser situação, ou você tem que ser oposição, e não. Nós analisamos pauta a pauta com responsabilidade com o país. Eu digo para você que essas negociações políticas, essa coisa, eu não vejo muito com bons olhos ocupar espaços com ministérios, fatiar. Eu acho que não é por aí, né? A gente tem que ter o dever de cidadania, de se responsabilizar por aquilo que a gente acredita e lutar, votar contra o que a gente não acredita e a favor. Então, eu vejo que esse governo tem pontos positivos, como eu falei há pouco. Por exemplo, defender a liberdade de expressão. Você vê uma imprensa hoje já ameaçada no Brasil. Isso é perigoso. Parlamentares sendo presos, jornalistas perseguidos por crimes de opinião. Então, é algo assim estarrecedor o que a gente está percebendo, isso vindo da nossa Suprema Corte, que tem, sim, uma pegada política total. É indiscutível isso, né? Você vê pela fala do ministro Barroso recentemente, né? Atacando uma instituição importante, que são as Forças Armadas. Então, a gente precisa de muita calma nessa hora. Eu sou um parlamentar, Cristina, que vou a mercado, que vou às feiras, ando de avião de carreira. E nesse final de semana, lá em Maranguape, no Ceará, as pessoas me abordando no mercado municipal. Peraí, e o STF? Né? Vocês vão ficar assistindo tudo isso? Então, é um processo de conscientização da população. Ao mesmo tempo que esse governo tem feito esse papel, ele lá atrás teve a oportunidade de fazer a CPI da Lava Toga, de ajudar nos impeachments de ministro e não apoiou, né? Então, por isso que eu acredito muito que a gente possa ter um candidato, e eu vejo dos nomes que estão aí, eu não me entusiasma nenhum deles da terceira via, eu vejo que o Podemos, sim, pode ter uma candidatura firme, forte, robusta, para levar pautas de reforma, ao mesmo tempo também defender a liberdade e fazer exatamente o que precisa ser feito, que é equilibrar os poderes, a independência, trazer os ministros aqui de forma respeitosa para ver as condutas dele e tomar uma providência, porque o Senado está acovardado diante de uma nação que clama por justiça e pela verdade. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, mais uma vez, obrigado pela atenção e bom dia de trabalho. Até a próxima, senador. Muitíssimo obrigado, Tiago. Muitíssimo obrigado, Adriana, Cristina, Ricardo Salles e Diogo. Parabéns pelo trabalho. Eu sou um ouvinte assíduo do trabalho de vocês. Muita paz. Muito obrigado. Obrigada, senhor.